Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo canal da Flama Design. Meu nome é Eduardo e no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre produção de conteúdo para blogs, sobre a criação de artigos para blogs, utilizando ferramentas de IA. Nesse caso eu vou utilizar aqui o ChatGPT. Eu vou falar um pouco de um processo que várias vezes eu utilizo quando eu quero escrever algum artigo, que vai desde a parte do brainstorm, vamos dizer assim, né? Na parte de buscar inspiração, buscar ideias, até a finalização, até a publicação do artigo. Então, com essas ferramentas, o que a gente consegue fazer hoje em dia, né, é quase tudo, né? E então eu vou começar aqui por essa parte de encontrar um assunto, encontrar um tema para o blog. Então, o que eu vou fazer é pedir para o ChatGPT sugerir temas, sugerir assuntos. Então, não sei porque ele pergunta o que tem na agenda de hoje. Não sei de onde que vem isso, né? Mas não tem nada a ver com isso a pergunta, né? A resposta. Então vamos lá. Então aqui ele já nos coloca já nos envia várias sugestões. Ele faz uma divisão aqui, separa entre temas, entre temas, né, melhor, vários, entre categorias, vamos dizer assim, né? Ele sugere vários temas divididos por categoria. Então eu vou, entre essas opções aqui, eu vou escolher um deles e vou pedir para ele fazer. Então, vamos ver aqui. Vou pegar esse aqui sobre landing pages. Landing pages que convertem o que não pode faltar. Então eu vou começar aqui. Fazer esse pedido. Quero que... Antes disso eu vou contextualizar, né? Como um especialista. Atuando, né? Atuando como especialista em SEO, escreva artigo para blog sobre o tema. Agora sim eu vou colocar sobre o tema landing pages que convertem. Quero que utilize uma linguagem humanizada e persuasiva. E antes de terminar aqui, eu vou abrir aqui uma outra aba onde onde eu abri aqui um post novo. Ainda não tem conteúdo, mas eu quero mostrar aqui a ferramenta de SEO que nós utilizamos, o plugin de SEO que nós utilizamos aqui, que é o Rank Math, que é um dos principais, um dos mais utilizados, um dos mais recomendados. E o que ele faz? Ele faz uma análise do conteúdo do seu artigo e compara, né, o conteúdo com... Ele vai pegando vários... ele tem uma lista de diretrizes aqui. Ele vai vendo se o conteúdo do seu site, a estrutura o conteúdo do seu artigo, a estrutura do seu artigo está de acordo com essas diretrizes. Então eu vou copiar essas diretrizes aqui e vou incluir isso lá no pedido.
Vou colocar aqui quero que, que siga as seguintes diretrizes. Aí vou colocar a lista aqui. Vamos ver aqui. Eu só vou fazer alguns ajustes aqui para que aqui tem algumas coisas que são do label, né? Então, por exemplo, legibilidade de conteúdo, isso aqui não é um critério, é um label. Isso aqui também precisa, só quero organizar um pouco aqui. Esse aqui da URL eu vou tirar, depois eu vou ajustar essa questão da URL. A imagem também eu vou colocar depois, então por enquanto eu vou tirar também essa parte da imagem. O que mais? Esse aqui de A também, Content A, na verdade nós já estamos fazendo, né? Só que fazendo por aqui. Essa tabela de conteúdo aqui também eu vou deixar para ver depois isso. Ou não sei se eu vou fazer nesse caso. Talvez eu não faça nesse caso. Que é um outro item que nós podemos adicionar nos artigos. Uma espécie de um índice que a gente coloca. Estas imagens aqui eu vou colocar depois. E agora eu vou enviar para ele finalmente criar o conteúdo, criar o artigo. Então ele já até separa, né? Qual que é o título? Landing Pages Converter, o que não pode faltar para gerar resultados reais. Ele está dizendo aqui que tem 1.500 palavras. Vamos ver se vai ter mesmo, né? Vamos ver se ele realmente não está chutando esse valor aqui, né? Se realmente tem esse tanto de conteúdo aqui, né? Depois nós vamos copiar isso e... Eu vi que o título aqui, ele teve um dos critérios que ele não fez, que ele não colocou. Não sei se eu que apaguei na hora de mandar ou se ele que esqueceu mesmo. Mas tem um aqui que eu observei que ele vai precisar corrigir. Não que o título precise ser assim, né? Tem alguns critérios aqui que a gente não pode levar ao pé da letra toda vez, porque dependendo do contexto não faz sentido alguns desses critérios. Então, por exemplo, tem uns critérios que eu vou arrumar aqui, né, que eu vou ajustar, que é a questão de ter um número no título. Então, por exemplo, 10 maneiras de resolver tal problema, 5 dicas para sei lá o que. Então, é um tipo de título que o SEO, que o Rank Math costuma avaliar bem, costuma recomendar. Mas não é em todos os casos que faz sentido. Tem certos casos que o título vai precisar ser outra coisa, de qualquer forma. Não faz sentido, não vai fazer sentido colocar um número, né? Mas aqui eu vou utilizar apenas mais de caráter ilustrativo mesmo. Então eu vou fazer uma alteração no título aqui. Eu queria alterar o título. Altere o título para ele possua um número. Vamos ver se ele vai fazer certo ou não. Se ele vai viajar na maionese. Né? Porque às vezes acontece. Né? Várias vezes acontece do ChatGPT viajar na maionese. Mas normalmente
Normalmente ele acerta. Vamos ver aqui o que ele vai sugerir de título. Aí é só alterar. Então ele coloca aqui 7 elementos essenciais em landing pages que convertem. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse título aqui e colocar esse título lá no editor, no WordPress. Então eu vou copiar aqui e vou voltar aqui para outra aba, na parte do título, e vou adicionar aqui. Depois, ele já coloca a meta-descrição também, que é um outro item que vai lá no Rank Math. Então eu vou copiar essa meta-descrição, que aqui realmente eu pedi para ele fazer seguindo certinho, seguindo exatamente essa listinha aqui do Rank Math. Então aqui onde tem fragmento de código, é onde vai a meta-descrição. Então vai abrir uma outra pop-up aqui e nós vamos colocar aqui a meta-descrição. Depois disso, ele sugere também uma URL. Então, vou também copiar essa URL e vou mudar lá no editor aqui. Então, nesse caso, eu mudo aqui em cima, né? Aqui, editar. Então, será aqui. Depois disso, depois da URL, ele já tem aqui a palavra-chave. Então, eu já vou pegar essa palavra-chave e vou colocar também no espaço certo lá do Rank Math. Então, eu venho aqui e adiciono aqui onde tem o espaço da palavra-chave. E agora sim tem o conteúdo do artigo. Então agora eu vou copiar toda essa parte aqui e eu vou colar no editor. Vou dar um erro aqui e vou pedir para ele. Às vezes acontece umas falhas. Espero que ele não tenha alterado as outras coisas, né? Espero que a gente tenha um pouco. Ele já terminou aqui, parece. Ele está pensando, às vezes ele fica meio. Já terminou aqui. Eu vou pegar o que está antes, então. É que da outra vez ele tinha mandado mais coisa. Não sei porque ele mandou menos coisa na resposta, mas. O título continua o mesmo. Então eu vou pegar o conteúdo a partir do que vem antes aqui. Então a partir daqui. Então eu vou copiar até a conclusão aqui, até o final do conteúdo. Até a conclusão. Vamos lá. Então aqui tem todo o conteúdo. Vamos ver como que ficou aqui, né? Como é que está a lista aqui do Rank Math. Então aqui ele... O primeiro está verdinho, né? Você está usando a palavra-chave de foco aqui no título de SEO. A palavra-chave foco é usada na descrição do SEO, a palavra-chave de foco foi usada na URL, a palavra-chave de foco aparece nos primeiros 10% do conteúdo, a palavra-chave de foco foi encontrada no conteúdo. Aqui tem 1049 palavras. Aqui ele disse que ele falou que tinha 1500. Então ele não contou certo. Tem hora que o ChatGPT não é honesto com a gente, né? Aqui, ó. Ele fala aproximadamente, né? Ele colocou aproximadamente, tá certo, tá bom. Vou relevar então. Como é aproximadamente? Retomando aqui. Então, qualquer coisa a gente pode pedir para ele colocar mais palavras. A gente pode pedir, refaça o artigo e estenda o artigo e coloque mais conteúdo. Ele também pode fazer isso. Essa parte da imagem eu vou colocar depois. Vou ver depois essa parte da imagem.
Aqui a URL ficou um pouco longa, né? Então a gente pode pensar em trocar essa URL aqui que ficou um pouco comprida. Ah, tá, não, aqui tem um... Peraí, entendi o que aconteceu. Tem um pedaço aqui que estava uma URL antiga aqui, que tinha uns números aqui. Vou apagar isso para ver se vai. Imagino que ele tenha calculado certo, né? Vamos ver se agora foi. Se agora ele está dentro do valor, do limite aqui. Ainda está um pouco grande, eu vou pedir para encurtar mais. Então, ainda está um pouco grande. Eu vou fazer esse pedido aqui então para ele. Gerar uma outra URL. Gere uma nova URL até 60 caracteres. Vamos ver se ele vai fazer direito isso. Ele gerou uma outra aqui, vamos ver se dessa vez ele não vai reclamar e se também não vai afetar outros pontos aqui. Fica um pouco estranho, né? 7 elementos da pages que convertem. Vamos ver se vai 7 elementos de landing pages que convertem, né? Vamos ver se vai ficar dentro da margem, se vai ficar dentro do limite. Agora está certo, ficou bom. O URL tem 131 caracteres. Então isso aqui está certo, isso aqui está ok. Agora, recursos externos, ele automaticamente já vinculou aqui links externos. Vou só verificar onde que... ele colocou aqui, ó, Google Optimize, Hotjar. Então ele já fez automaticamente, ele já relacionou com links externos aqui, que é uma das recomendações. Então, tem links externos. Link interno, por enquanto, ainda não tem, mas eu vou colocar agora. Então eu tenho aqui já tenho no jeito aqui, copiado, um link interno de algum outro artigo que eu tenho aqui. Então eu só preciso então agora eu vou inserir um link interno. Eu vou colocar aqui, veja também, né? Eu vou veja também. Então eu coloquei um link aqui, eu vou habilitar o link pela ferramenta de link, criar links, e eu vou só alterar o texto aqui. Então eu vou colocar SEO em 2025. Acho que não foi ainda, espera um pouquinho. Opa. Não, peraí. E agora eu coloco o texto aqui. Opa, o texto aqui é SEO
em 2025. Vamos voltar aqui na lista aqui. Então ele identificou aqui, você tem um link para outros recursos do próprio site aqui. Isso aqui é o seguinte, né? Tem um item aqui é que caso eu tenha usado no meu site em outro artigo, ele identifica também, né? Então é uma palavra-chave que eu já utilizei em outro artigo, né? Então por enquanto deixa dessa forma, porque aí eu vou ter que, senão eu vou ter que tirar esse artigo lá, né? Não faz muito sentido. Mas se possível, evitem repetir a mesma palavra. Às vezes fica meio complicado, porque às vezes você quer falar do mesmo tema, né? E agora em relação às imagens, como é que a gente faz? Em relação às imagens, nós podemos utilizar o próprio chat GPT para gerar as imagens. Então, agora eu vou pedir aqui, quero que gere uma imagem que ilustre. Vou colocar uma imagem realista. Realista que ilustre o assunto do artigo. Então, vamos ver qual que é, o que vai sair aqui dessa imagem. Né? Vamos ver se ele vai alucinar ou se ele não vai alucinar, porque às vezes ele alucina na imagem também. Né? Finalmente temos então a imagem gerada aqui pelo ChatGPT. Ele fez aqui um notebook com como se fosse uma landing page, algo metalinguístico aqui, fazendo referência, uma landing page fazendo referência sobre landing pages, né? Como se fosse vendendo alguma coisa, algum curso, algum e-book. Então eu vou usar essa aqui. Mas antes disso, antes de adicionar no site, eu costumo utilizar essa ferramenta aqui, que é um conversor, conversor também, né? Mas é um compressor de imagem e que também pode pode fazer algumas conversões também, como é esse caso aqui. Então, normalmente o ChatGPT gera uma imagem maior, mais pesada, e aqui nós temos essa ferramenta de compressão online, que é o Short Pixel. E aqui eu escolhi para que ele gere uma saída no tipo AVIF, que é um formato mais leve, formato de imagem que costuma ficar mais leve, e ultimamente os navegadores já têm suporte para esse formato. Então tem o WebP e o AVIF. Ultimamente o AVIF tem ficado com um nível de compressão mais alto, e as imagens acabam ficando mais leves. Então aí é a questão da performance que está em jogo, vamos dizer assim. Então eu venho aqui, aqui já está convertido, já fez esse processo, e eu baixo a imagem no formato AVIF. E agora voltando para o editor aqui, eu já adicionei a imagem, né, já coloquei aqui como imagem de destaque. E aqui na lista do Rank Math aparece já, né, que possui imagem. Aqui, ó, que ele fala, a palavra-chave de foco foi encontrada nos atributos alt da imagem. Então ele verifica aquele atributo alt, que é a descrição alternativa, né, que tem a ver com a parte de acessibilidade do site. E aqui, no momento, a pontuação dele está como 86, está verdinho, né? Acima de 81 fica verde.
Então tem alguns outros pontos aqui que poderiam ser melhorados, né? No caso aqui esse aqui ele fala, use Content IA para otimizar o post, mas o post já foi criado com IA, então não é o caso aqui. E tem esse outro que ele fala que eu já utilizei essa palavra-chave em outro artigo. Já usei outra vez essa mesma palavra-chave. Então aí nesse caso, para poder mudar isso, eu teria que procurar esse artigo lá e modificar ele ou apagar esse artigo que eu fiz. Né? Mas acho que também não é o caso aqui, né? E essa questão de pontuação da SEO também não é assim, né? Que tem que ser 100% sempre, todas as vezes. Porque às vezes não faz sentido, dependendo do contexto. Dependendo do contexto, não faz sentido você utilizar um número por título. Dependendo do contexto, não faz sentido você utilizar o número de palavras muito alto. Enfim, é uma questão de bom senso mesmo. Isso aqui é um guia, é uma forma de orientar para saber se a qualidade do artigo está indo bem ou não. Então é importante equilibrar o conteúdo, o propósito que você tem no artigo com essa pontuação. Né? Então o ideal é buscar, né, a meta é ficar verde, ficar acima de 81. Se for possível ficar mais que isso, ótimo. Se não fizer sentido, se para poder ficar com 100% tiver que mexer em coisa que não faz sentido, então deixa como está. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo. E não se esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar. E caso você, alguém esteja precisando de um site, ou tenha um site e o site precisa de manutenção, ou queira implementar automações para o WhatsApp, é só entrar em contato conosco que nós podemos marcar uma reunião e conversar a respeito do seu projeto. Então é isso, pessoal. Até a próxima.